Por acaso, você sabe o mais fascinante na literatura? A literatura conta história, é um meio de comprovação científica. Você gostaria de saber algumas curiosidades sobre a literatura brasileira? Eu vou contar algumas aqui nesse vídeo. Tudo começou com uma carta, a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal. A carta de Pero Vaz de Caminha é a prova que o Brasil foi descoberto em 1500. Nessa carta dá para sabermos a relação que os portugueses tinham com os povos indígenas e o que eles queriam, o que eles esperavam do Brasil. No início, podemos perceber que eles não pensavam que existia ouro e nada disso. Eles começaram a trocar os metais porque os indígenas queriam espelhos e trocavam por pau-brasil. Entretanto, os indígenas não queriam trabalhar forçadamente, escravos, para os portugueses, o que levou os portugueses a começar a explorar a África de forma muito explorativa. Exploradora. O que foi ruim, porque a escravidão foi péssima. Enfim, no começo, a literatura era voltada à religião. Era época de catequização, que eles queriam catequizar os indígenas. E eles contavam como era a vida no Brasil para quem estava em Portugal ainda. É importante que a gente compreenda que a literatura brasileira teve uma visão de início totalmente eurocêntrica, com bastante influências da Europa. A literatura caminha lado a lado com a história, uma complementando a outra. A literatura pode ser um meio de comprovação da história e um modo de contar a história, mesmo que na época, por meio das cartas. Então, quando estava acontecendo a colonização, o mercantilismo, e os jesuítas estavam tentando catequizar os povos indígenas, nós podemos dizer que houve uma literatura jesuítica. É um processo também que, enquanto estava tendo aquela baixaria de escravidão e tudo aquilo, por outro lado, tinha gente lá recitando poesia, falando da valorização da fé e tal. E aí é o processo também da literatura jesuítica no Brasil. E, por fim, vamos falar sobre o período barroco. O que foi esse período barroco? Da onde surgiu esse período barroco? Bom, o importante é dizer que esse período barroco era a junção de um jogo de ideias com o jogo de palavras. Isso mesmo. Porque, é claro, muita gente pode pensar: quem é período barroco? O que é? Onde vive? De que se alimenta? Pois eu vou te dizer. O período barroco se preocupava em remeter-se a esses povos nativos, à natureza, a juntar esses elementos de natureza, transformar em palavras para trazer uma descrição poética. O período barroco foi sim muito bonito. No belíssimo período barroco, teve a predominância de poesia e prosa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Vale a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Eu escolhi esse poema nacionalista porque ele é sobre a época do descobrimento do Brasil. Ele é sobre esse momento em que os portugueses chegaram e é lindo demais. Fernando Pessoa era uma pessoa assim incrível. Então é isso.